Em primeiro lugar, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Pipefy. O meu nome é Isabelle, eu sou especialista em conteúdo do produto aqui na Pipefy. E no webinar de hoje a gente vai falar sobre a funcionalidade avançada de automações. Essa funcionalidade serve para ajudar você a economizar tempo e tornar os seus processos mais eficientes e produtivos, criando ações automatizadas dentro dos seus processos. Ou seja, você basicamente elimina passos manuais do seu processo e, consequentemente, economiza tempo e dinheiro. A nossa apresentação vai ser dividida em duas partes. Primeiro eu vou passar rapidinho pelos conceitos teóricos dessa funcionalidade, então o que é envolvido, como que ela funciona, e depois a gente vai passar para a prática, que eu vou mostrar para vocês como que ela funciona no Pipefy para a gente configurar algumas automações juntos, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa falar é o que é a automação. A definição de automação é um sistema que emprega processos automáticos que comandam e controlam os mecanismos para seu próprio funcionamento. A origem da palavra automação é o termo grego autómatos, que por sua vez significa mover-se por conta própria ou aquele que se move sozinho. O conceito tradicional de automação, ou a primeira ideia que todo mundo tem quando a gente menciona o conceito de automação, é quase sempre relacionado à ideia de máquinas realizando tarefas sem interferência humana, ou seja, robôs, inteligência artificial. Enquanto esse conceito não está completamente errado, o tipo de automação que a gente vai falar hoje refere-se a automatizar o trabalho humano, realizado de forma contínua e repetitiva, quase robotizado nas mais diversas áreas de atuação. Então, não é um robozinho, de fato, ou é um robozinho, só que você não vai ver o robô trabalhando, porque ele está dentro dos nossos computadores. A automação de processos é a aplicação de técnicas computadorizadas com o objetivo de minimizar os recursos necessários, diminuir custos e aumentar a eficiência dos processos. É um conjunto de técnicas que são focadas em tornar os processos mais eficientes, minimizando o desperdício e priorizando a segurança da informação. Basicamente, a automação de processos, ela traz todos os benefícios que a maioria dos gestores quer para os seus processos, porque ela minimiza os recursos, diminui os custos e aumenta a eficiência. Então, ela torna os processos muito melhores. No Pipefy, essa funcionalidade Automation é uma funcionalidade avançada do Pipefy que permite automatizar ações utilizando uma lógica do tipo evento e ação. Ou seja, toda vez que um determinado evento pré-estabelecido ocorre, uma ação, também previamente estabelecida, será automaticamente disparada em resposta. Quanto você pode economizar? Porque a gente quer saber em números os benefícios que essa funcionalidade pode trazer para a gente, né? Com base nos dados de utilização dessa funcionalidade que a gente reuniu com as utilizações de diversos dos nossos usuários, a gente estima que cada automação disparada permite economizar cerca de 8 minutos de trabalho. Algumas economizam menos, outras economizam mais. Caso você configure 4 regras de automação para automatizar um só processo, você pode economizar cerca de 32 minutos para cada card que passe por esse processo. Se você for pensar que uma atividade economizando 32 minutos, se você gerencie cerca de 10 atividades por dia, já é bastante tempo. O evento é algo que acontece no Pipefy para dar início ao fluxo de automação configurado. Ou seja, a automação é disparada quando alguma coisa acontece dentro do Pipefy. A gente atualmente trabalha com 6 eventos. O primeiro deles é card criado, então a automação é disparada quando um card é criado em um pipe específico. O segundo, card movido. A automação é disparada quando um card é movido para uma fase específica de um pipe específico. O terceiro é campo atualizado. A automação é disparada quando um campo é preenchido, um campo específico é preenchido ou atualizado. Aí, nesse caso, você pode estabelecer condições. Por exemplo, eu tenho um campo do tipo rádio, com as opções sim e não. Eu posso lá nas condições da automação e estabelecer que eu só quero que dispare a minha automação quando a resposta desse campo for sim. Então, isso a gente consegue configurar certinho lá nas automações, eu vou mostrar para vocês. O quarto é todos os cards conectados movidos, que a automação é disparada quando todos os cards conectados a um card pi são movidos para uma fase específica. O quinto é a atividade recorrente, que a automação é disparada em um determinado dia ou hora do dia, que ele tem diversos intervalos disponíveis, então pode ser num determinado horário do dia, num determinado dia da semana, num dia do mês e por aí vai. E esse pode ser, a atividade recorrente pode ser usada somente com as ações de mover card ou criar novo card. E o sexto evento é quando um alerta é disparado, que a automação é disparada quando um alerta de atraso expirado ou vencido é disparado.
Já a ação é o que acontece no Pipefy em resposta ao evento, uma vez que a automação é disparada. Ou seja, aconteceu um evento, o evento disparou, a automação, o que vai acontecer é a ação. As ações que a gente tem são criar novo card. Um novo card é criado em um pipe específico, criar novo card conectado. Um novo card conectado é criado em um pipe específico. A diferença entre esses dois, o primeiro e o segundo, é que o primeiro card não tem vínculo com o card que o originou, e o segundo tem vínculo, porque existe uma conexão entre os dois pipes. O terceiro é mover o card pai, ou seja, o card que originou o card filho, o card pai é movido para uma fase específica de um pipe específico. Esses dois, pessoal, o número 2 e o número 3, demandam que a gente tenha uma conexão. Isso eu vou explicar também para vocês mais para frente nas condições das automações. Então, o terceiro é o card pai, é movido para uma fase específica de um pipe específico. O número 4 é atualizar o valor de um campo. Então, a informação de um campo é preenchida ou atualizada quando o evento acontece. E número 5 é mover card. Então, o card é movido para uma fase específica de um pipe específico. Aqui, a gente tem alguns exemplos, porque existem diversas situações em que você pode usar as automações para otimizar os processos do seu time. Dentre as utilizações dos nossos usuários, esses são apenas alguns exemplos comuns que a gente separou para mostrar para vocês as utilizações de alguns dos eventos e ações que a gente tem disponível. O primeiro, bem comum, é o fluxo de aprovação, em que a gente cria uma automação para criar pedidos de aprovação, ou seja, cards conectados, e para mover o pedido de compras quando ele for aprovado ou não. Então, toda a criação e movimentação dos cards é automática no processo de aprovação. O segundo exemplo é de atividades recorrentes. A gente cria uma automação para criar um card toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, supondo toda terça-feira às 9 da manhã, para simbolizar a reunião da equipe. Então, isso a gente consegue fazer para toda atividade recorrente. Supondo você tem uma conta que você tem que pagar todo dia 10 do mês. Então, você consegue criar um card recorrente lá no seu pipe de gestão de tarefas. O terceiro é o exemplo do follow-up de vendas, que a gente consegue usar um alerta de atraso. A gente estabelece o tempo máximo de permanência para um card numa fase, para mover os cards para uma fase específica de follow-up, em que a gente tem um e-mail template automático para fazer follow-up com as nossas oportunidades de vendas. Então, o card ficou parado lá num tempo mais de 2, 3 dias. A hora que disparou esse alerta, a automação move o card para a fase de follow-up e já manda um e-mail template. Isso é bem bacana, a gente tem bastante gente que usa isso para fazer cadência de follow-up ou cadência de vendas mesmo, que vai movendo os cards de fase em fase a cada 2, 3 dias para ir mandando e-mail automático para o usuário sem precisar ficar movendo manualmente. Isso é bem bacana, é bem prático, economiza bastante tempo. E o quarto também é um exemplo bem prático, que a gente fez a autodesignação das oportunidades de vendas de diferentes valores para diferentes responsáveis. Então, quando a gente cria uma oportunidade abaixo de 5 mil, já vai para uma pessoa, e acima de 5 mil vai para outra. Antes de começar a configurar de fato a automação na prática e ver como ela funciona, a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funcionam os nossos exemplos. O exemplo do fluxo de aprovação, que é o que eu vou mostrar para vocês como funciona certinho, vou mostrar para vocês todos os passos da configuração, basicamente funciona da seguinte forma: é um processo de compras que tem 5 fases: triagem, cotação, aprovação, compra e entrega. O pipe de compras, ele é conectado com o pipe de aprovação de compras, onde o gestor aprova os pedidos. É importante que os pipes estejam conectados, pessoal, porque a gente vai querer criar uma automação para criar card conectado e mover o card pai. Então, a gente precisa que esses pipes sejam conectados. O problema desse processo é que o processo é todo manual. Tanto a criação quanto o acompanhamento e movimentação dos cards é manual. Então, isso acaba tomando bastante tempo da equipe, porque eles precisam checar os cards várias vezes ao dia para movê-los no processo. O que a gente vai fazer é automatizar tudo isso com a funcionalidade de automações do Pipefy. O nosso segundo exemplo de criar cards recorrentes, a gente vai estabelecer, vou mostrar para vocês uma automação que a gente já criou, que cria cards recorrentes. Eu tinha criado ela para mostrar toda terça-feira às 9 da manhã, mas como eu já queria mostrar para vocês um card criado, eu criei ela para toda quarta-feira às 2 da tarde, para que tivesse já um card criado no Pipe. Então, em vez de terça às 9 da manhã, a gente criou toda quarta às 2 da tarde para criar um card referente à reunião semanal de equipe. Mas a recorrência você pode fazer, se for assim, várias vezes ao dia. E a recorrência não é só para criar o card, você pode fazer para checar todos os cards que estão em atraso e mover eles para a próxima fase. Então,
evento de ação recorrente é bem bacana para diversos cenários. O terceiro exemplo, que é aquele que eu comentei com vocês, que é o follow-up da qualificação de leads, que é após 2 dias na fase aguardando resposta, dispara o alerta de atraso e o card é movido para a fase de follow-up para enviar um e-mail template automatizado. E o quarto exemplo é o pipeline de vendas, que determina o responsável automaticamente, dependendo do valor do negócio. Antes da gente começar a configuração na prática, a gente precisa saber de alguns pontos importantes. Ao configurar o evento de uma automação, é possível estabelecer condições para que a ação seja disparada. As condições é aquilo que eu comentei com vocês, pessoal. Aquela questão do quando o campo for atualizado, a gente pode escolher que a gente só quer que o card só seja movido se a resposta do campo for sim, ou se a gente só quer que a automação seja disparada com alerta de atraso na fase específica. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona na prática essa questão das condições, mas elas servem para a gente estabelecer diversos cenários para as nossas automações que permitem que a gente crie automações bem específicas para criar diversos caminhos dentro do nosso processo. Em automações que envolvam mover cards, você tem que certificar que as configurações das fases permitam as movimentações desejadas. Então, eu tenho as fases 1, 2 e 3, eu quero mover com a automação da fase 2 para a fase 3, a configuração da fase 2 precisa permitir mover da fase 2 para a fase 3, porque se ela não permitir, ela vai barrar a automação e ela não vai funcionar. E a terceira observação é que antes de configurar as automações que envolvam criar ou mover cards conectados, é preciso criar uma conexão entre os pipes. Então, antes de eu mostrar para vocês, para a gente começar a ver as automações, eu vou mostrar para vocês o processo de compras, que eu comentei com vocês daquelas fases. É um processo de compras bem simples, com aquelas fases que eu comentei com vocês: triagem, cotação, aprovação, compra e entrega. E aqui, como eu comentei com vocês, a gente vem aqui no íconezinho da engrenagem, em conexões, e tem aqui uma conexão com aprovação de compras. Então, essa conexão permite criar cards, porque a gente só cria, né, os pedidos de aprovação, e uma única entrada, porque cada pedido só vai gerar um único pedido de aprovação. Então, a gente vem aqui e deixa salvo, e esse aqui é o nosso pipe de aprovação de compras, bem simples, só tem 3 fases: a aprovação, que é onde o pedido é aprovado e reprovado. Aí aqui, quando a gente vem criar novas automações, pessoal, o caminho que a gente segue é esse. A gente está aqui no dashboard da nossa empresa, vamos clicar aqui nessa opção Apps e Integrações. Depois de entrar aqui, a gente vai entrar em automações. Conforme eu comentei aqui com vocês, pessoal, a gente tem algumas automações envolvendo esses 2 pipes. Eu vou deletar as que eu já tinha criado, para a gente criar de novo juntos. Ó, pessoal, o caminho para criar uma nova automação é esse. A gente vem aqui e clica em nova automação. A primeira automação que a gente quer criar é a automação que vai criar um novo card conectado quando um card for movido para a fase de aprovação. Então, a gente vai selecionar o evento. Aqui estão todos aqueles eventos e ações que eu comentei com vocês. Então, o evento é quando um card for movido no pipe processo de compras para a fase aprovação. A gente vai criar um novo card conectado no pipe aprovação de compras. Como eu deixei o formulário de início do pipe de aprovação de compras bem simples, a gente só vem aqui e seleciona o que precisa ser comprado para fazer essa correspondência. Mas quando tem mais campos aqui, pessoal, a gente pode fazer a correspondência de todos os campos no pipe de origem que correspondam aos tipos de campo no pipe de destino. Então, quando eu venho aqui fazer essas correspondências, se eu tenho um campo do tipo texto, que é o caso desse aqui, quando eu clico nesse maisinho, ele vai mostrar para mim os campos que correspondem, que eu posso colocar aqui dentro dessa caixinha. Se eu tiver um campo do tipo número, ele só vai mostrar para mim os campos do tipo número no pipe de origem. E assim vai. É bem importante que a gente respeite essa correspondência de campos, e quando a gente for fazer essa combinação entre o pipe de origem e de destino, pessoal, se for usar campos do tipo select, rádio ou checklist, que são aqueles campos de múltipla escolha, os campos precisam ter as mesmas opções, escritas da mesma forma, senão eles barram a automação e ela trava. Então, como eu ia falando, nesses campos de múltipla escolha, é importante que tenham as mesmas alternativas para não travar. Então, essa foi a primeira automação que a gente criou.
para quando um card for movido no processo de compras para a fase aprovação, criar um novo card conectado no pipe aprovação de compras. A gente vem aqui e dá um nome. Agora que a gente criou a primeira automação, pessoal, a gente vai aqui e vai criar uma nova automação. Essa nova automação vai estabelecer que a gente vai no pipe de aprovação, quando um campo é atualizado, no pipe aprovação de compras, aí agora a gente vai selecionar o campo é você aprova esse pedido de compras, e agora a gente vai adicionar aquela condição que eu comentei com vocês. Então, a gente vem aqui, clica em adicionar condição, vamos selecionar o campo. Então, o campo é você aprova esse pedido de compras, é igual a sim. Agora que a gente já adicionou a condição, então, quando um campo é atualizado, mover o card para a fase aprovado. A gente poderia criar uma automação igual para mover o card quando ele respondesse não para a fase reprovado, mas esse é só, a gente está só considerando aqui a gente está considerando só o cenário feliz dessa automação. E agora, finalmente, a gente vai estabelecer aqui que quando um card for movido no pipe aprovação de compras para a fase aprovado, então o pedido de aprovação, a gente já marcou lá o sim, ele foi movido automático para aprovado. Então, quando o card for movido no de aprovação para a fase aprovado, a gente quer que o card PAI, no processo de compras, seja movido para a fase de compra, que é a fase diretamente após a fase de aprovação. Agora, pessoal, eu vou abrir aqui os processos novamente para mostrar para vocês como funciona na prática. Aqui a gente vai criar uma nova solicitação. Aqui no momento que eu movi para a fase aprovação, a gente já pode clicar aqui em aprovação de compras e ver que já foi criado lá no pipe de aprovação um card conectado. Então eu vou entrar aqui no pipe de aprovação e ver aqui o card correspondente. Então eu vou entrar aqui, você aprova esse pedido de compras, vou só selecionar o sim e vou fechar o card. Às vezes ele demora uns segundinhos para processar, pessoal, então eu vou deixar aqui sem mexer para a gente ver. Moveu aqui já certinho. Aí aqui ele já moveu para a fase aprovado, a gente já volta aqui para o processo de compras, ele já foi movido também para a fase de compra. Isso tudo de forma automatizada, sem a gente precisar gastar tempo com isso. Então, a segunda automação que a gente comentou, pessoal, essa eu vou só mostrar para vocês como ela já está configurada. Essa aqui é a atividade recorrente. Então, a gente veio aqui e criou uma atividade recorrente com que frequência? Toda semana, nas quartas-feiras, às 14 horas, aqui criar um novo card no pipe gestão de tarefas da equipe com essas informações. Então aqui no nosso pipe tem esse card e a gente pode entrar aqui, ó, e ver que esse card foi criado 3 horas atrás, mas ele foi criado aqui, ó, às 2 da tarde. Então ele foi criado certinho pelo PipeBot, sempre que foi criado pelo PipeBot ou foi movido pelo PipeBot, é que foi feito pelas nossas automações. O PipeBot, lembra que eu comentei com vocês que tinha um robozinho? Então, o PipeBot é o nosso robozinho, que faz as ações das nossas automações. Então, quando a gente vem aqui, ó, na ação de recorrência, mostrar para vocês aquela questão que eu comentei de mover todos os cards que estão atrasados. Isso é bacana porque a gente consegue criar um nível maior de complexidade. A gente consegue vir aqui, ó, atividade recorrente, com que frequência? A gente pode falar, ó, de hora em hora, ou todos os dias às 7 da manhã, criar um novo pipe, criar um novo card no pipe, entendeu? Ou a cada meia hora ele vai criar um novo card, ou ele vai mover os cards, e aqui você pode adicionar o cenário. Então a gente vem aqui, de hora em hora, no pipeline de vendas, ele vai mover os cards para fazer reunião, supondo aqui, e aqui a gente vai adicionar o cenário.
Então, a gente pode colocar aqui, colocar na fase atual em que eles estão. Então, a fase atual é proposta. E colocar que eles estão, primeira vez que entrou na fase proposta foi ontem. Aí ele vai ver todos os cards que entraram lá ontem e vai mover para a próxima fase. Então, isso se estiver fazendo uma cadência também, como eu comentei com vocês, aquela questão dos alertas, ele consegue pegar todos os cards que foram criados ontem e mover para a próxima fase. Ou todos os cards que entraram numa fase específica e movendo para a próxima fase. Isso a gente consegue fazer com essa ação de recorrência. A próxima automação que eu criei, pessoal, foi aquela que eu comentei com vocês do envio de e-mail para qualificação de leads. Nesse a gente combinou duas funcionalidades avançadas. Uma delas que é a automação que a gente está falando hoje e a outra é o modelo de e-mail que a gente vai falar no webinar da semana que vem. Para quem quiser se inscrever, já está disponível o link lá na nossa página do calendário de webinars. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, mostrar o modelo que a gente configurou. A gente tem aqui um modelo de e-mail bem simplesinho, com alguns campos de conteúdo dinâmico, ou seja, ele pega o conteúdo de dentro do card. Então, a gente tem aqui um e-mail de follow-up, para fazer o follow-up na ligação, e ele está configurado para ser enviado automaticamente nessa fase aqui, ó, na fase de follow-up. Então, mostra aqui nas configurações desse e-mail que ele vai ser enviado quando os cards entrarem nessa fase. Então, quando entrar na fase de follow-up, o e-mail vai ser enviado. Aí, pessoal, na fase anterior, que é a fase de aguardando o retorno, a gente configurou um alerta de atraso, que é o que vai disparar a nossa automação. Eu coloquei ele bem curtinho, de 1 minuto, para dar tempo de eu mostrar para vocês da automação sendo disparada. Então, a gente vai voltar aqui no Pipe, eu vou criar um card e deixar aqui ele aguardando no Pipe para eu mostrar para vocês ele sendo movimentado enquanto eu mostro a automação. Só um momentinho. Esses campos que eu estou preenchendo, pessoal, são os campos que tem de conteúdo dinâmico no nosso e-mail template. Então, eu só estou preenchendo para ter as informações bonitinhas lá. Daí, a gente vai mover aqui para fazer aguardando o retorno e deixar ele aqui, que é onde está o nosso alerta configurado. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês a configuração da automação. Ela está configurada da seguinte forma: quando um alerta é acionado, no Pipe qualificação de leads, o tipo de alerta é card atrasado. Aqui a gente adicionou a condição, porque o alerta de atraso, ele pertence a cada uma das fases. Se a gente não estabelecer a condição que a fase atual é igual a aguardando retorno, se a gente tiver alertas em outras fases, ele vai disparar a automação quando qualquer alerta de atraso for disparado. Então, quando a gente usar o alerta de atraso, a gente tem que estabelecer que a fase atual é igual a aguardando o retorno. Então, a fase onde o alerta está configurado é essa aqui, aguardando o retorno. A gente salva e a nossa ação é mover o card para a fase follow-up. Tá salvo aqui, aí a gente aguarda mais um pouquinho. Aqui, já moveu. Moveu aqui, ficou atrasado, moveu automático para a fase. Ó, então, a gente vê aqui, ó, tornou-se atrasado na fase aguardando o retorno. E o Pipebot moveu de aguardando o retorno para follow-up. Aqui, ó, e-mail de follow-up. Aí eu vou abrir aqui para mostrar o e-mail para vocês. Aí aqui, conforme a gente falou, o e-mail com os conteúdos dinâmicos. Estou entrando em contato, registrarmos alguns pontos de acordo com as informações, certinho, de acordo, conforme foi configurado. Agora, pessoal, por último, eu vou mostrar para vocês aquele de autodesignar os responsáveis, os deals no pipeline de vendas. E eu meio que criei uma última automação de brinde, que é um handoff de atividades no final do pipeline de vendas. Quando você move as oportunidades para ganho, ele já cria o card no começo do onboarding de novos clientes. Esse é um dos usos mais comuns que a gente tem para automação, pessoal, que o pessoal só automatiza a conexão entre os pipes. Então, você tem um pipe conectado com outro, e em vez de você usar essa conexão manualmente para criar os cards,
você só usa a automação para já criar esses cards conectados. Você já facilita o seu processo. Então eu vou criar aqui rapidinho dois deals, um acima e um abaixo de 5.000 para a gente ver a automação funcionando e já mostro para vocês como funciona. Aqui, como vocês podem ver, pessoal, já criei as duas oportunidades. Ó, a primeira já pegou aqui automático o responsável pelo valor da oportunidade. Aqui a Vitória, que ela está responsável pelos deals acima de 5.000. E aqui a gente vai esperar atualizar. Então, mostrar para vocês como está configurado. Aqui o pipeline de vendas. Quando um card for criado no pipeline de vendas e também siga essas condições. Então, a gente criou uma condição aqui, que o valor é maior que 5.000, o responsável é a Carolina. E quando o card for criado e o valor do deal for menor que 5.000, o responsável vai ser a Vitória. Então, aqui a gente tem esse deal de 3.500 com a Vitória e esse deal de 10.000 com a Carolina. Aqui, ó. Responsável Carolina. E a gente consegue ver que o Pipebot que atualizou o responsável. Esses dois campos aqui, pessoal, eles são informações que vêm desse registro do contato e a gente preenche automaticamente usando uma automação bem simples também, só para usar essas informações no modelo de e-mail. Então, quando vocês precisam, porque o campo do tipo conexão, quando você usa ele como conteúdo dinâmico, ele só usa o título do campo. Então, quando você quer usar demais outros campos do registro do database, por exemplo, você consegue criar uma automação assim, ó. Você cria os campos no seu pipe, supondo você quer o e-mail do contato, o telefone do contato, e a gente faz assim, ó, que quando o card for criado no pipeline de vendas, e aqui a gente coloca as informações para atualizar o campo com os dados que vêm do registro do database. Essas informações ele pega de dentro do registro do database. Então ele já atualiza certinho lá com as informações do registro, para que a gente consiga usar todas as informações do registro dentro do nosso, ou dos modelos de e-mail, ou como subtítulo do card. Aí, aqui no pipeline de vendas, como eu comentei com vocês, tem também no final uma automação que quando a gente move para ganho, então a gente clica aqui em ganho e coloca o valor fechado. Aí a gente move para ganho. No momento que a gente move ele para ganho, ele já dispara a outra automação que a gente comentou, que ele cria aqui o card que a gente comentou. Ó, esse card aqui, que ele está em ganho, e ele já buscou as informações que vieram do pipe de origem. Então, o nome da empresa, nome do contato, e-mail do contato e valor do contrato. Daí, clicando aqui, a gente consegue ver as informações do card que originou o pipe, todas as fases em que ele passou. Então, a gente pode buscar todas as informações sem precisar ficar navegando entre um pipe e outro. Essa automação que eu comentei para vocês por último é bem simples também, pessoal. É só quando um card for movido, aqui, ó, quando um card for movido no pipeline de vendas para a fase ganho, criar um novo card conectado no pipe onboarding de novos clientes, e aqui a gente fez a correspondência entre os campos. Então, o que a gente fez aqui foi automatizar a conexão entre esses dois campos. Só para finalizar a apresentação aqui, pessoal, existem algumas condições importantes que a gente comentou na medida da configuração dessas automações, que a gente precisa lembrar à medida que a gente for criando ou utilizando automações. As permissões, que a gente tem que assegurar que seja possível movimentar os cards entre as fases da automação, ou seja, mover o card ou mover o card PY, tem que garantir que as configurações permitam mover os cards para a fase onde a gente pretende movê-lo. Campos obrigatórios. Então, caso hajam campos obrigatórios no pipe de destino, no formulário de origem do pipe de destino, esses devem estar preenchidos. Caso contrário, a automação não vai funcionar. Então, quando a gente for fazer, se os campos do pipe de origem não forem obrigatórios e eles não tiverem preenchidos, na hora de preencher a automação, ele não vai funcionar, porque os campos obrigatórios do pipe de destino não vão estar sendo preenchidos. Então, quando os campos forem obrigatórios no de destino, é importante que eles sejam obrigatórios no de origem também,
para garantir que essa informação vai estar sendo fornecida na automação. O terceiro é apenas Start Form, que a correspondência entre os campos é feita somente entre os campos do com os campos do Start Form de destino. Então você pode buscar as informações de todos os campos do pipe de origem, mas você só vai conseguir colocar essas informações nos campos do Start Form do pipe de destino, porque você vai estar criando um card novo, quando você vai estar criando novos cards, né? Então, para criar novos cards, você precisa inserir as informações no Start Form. Então, é bem importante isso. A gente não consegue criar os cards na metade do novo pipe. Por exemplo, a gente sempre cria eles na primeira fase. A quarta observação é campos iguais, que quando a gente for fazer a correspondência de campos para criar cards ou cards conectados, os campos devem ser do mesmo tipo. Então, número, texto curto, etc. A quinta é que o evento de atualizar campo permite apenas atualizar campos que pertençam ao pipe selecionado no evento. A gente ainda não consegue atualizar campos através de pipes, então eu não consigo fazer um evento num pipe, atualizar um campo num outro pipe. Fora esses exemplos que eu apresentei para vocês, pessoal, existem diversos outros exemplos que a gente consegue utilizar as automações. Por exemplo, para acompanhar status de tarefas, eu consigo ter um pipe principal de tarefas de uma equipe e à medida que eu for movendo as tarefas num pipe de tarefas individuais, eu vou movendo o CardPy automaticamente no de tarefas da equipe. Processo de pós-venda, você pode criar um pipe em diferentes, o card no pipe de diferentes times de pós-venda, dependendo do valor do deal, que foi a mesma forma que a gente fez no pipe de vendas. E o terceiro é um onboard de funcionários, que você criar uma conexão automatizada no final do processo de contratação, como a gente fez com o onboard de novos clientes. Caso tenha alguma dúvida, caso de uso específico, podem me mandar pelo e-mail ou pelo chat in-app, que quem costuma falar pelo suporte sabe que eu estou sempre por lá. Muito obrigada a todos pela participação. Gostaria de convidar a todos novamente já para o webinar da semana que vem, que a gente vai falar sobre a funcionalidade de modelos de e-mail. Tenham todos uma boa tarde